Hoje continuaremos aí na série de Provérbios e Sorria, você está sendo filmado 3. Provérbios 15, 3, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, observando tanto os maus quanto os bons. Nós já falamos do aspecto social, como que Deus nos enxerga no aspecto social, na interação social, seja em que vertente for. Falamos na semana passada também no aspecto do culto, né? Como que o Senhor enxerga o nosso culto, a nossa devoção, a nossa espiritualidade. E Provérbios cita, esse texto cita, o Deus observa tanto os maus como os bons. E bons, quem seriam os bons? Bons são aqueles que têm conhecimento de que são maus, mas passam a temer ao Senhor. É isso que Provérbios está ensinando. Agora, como que os olhos do Senhor observam o nosso aspecto econômico? Riqueza é algo muito bom. Riqueza é algo muito bom. Eu queria ser rico. Eu acho que todos aqui desejariam ser ricos. Tem um texto em Eclesiastes 10, verso 19, que diz assim: a festa faz você rir. O vinho proporciona alegria. Você toma um vinhozinho, o texto diz que você fica alegre. Isso está na Bíblia, tá? E diz assim, ó, e o dinheiro proporciona isso tudo. Sem dinheiro você não toma um vinhozinho, sem o dinheiro você não faz festa e ri com seus amigos, né? O dinheiro proporciona tudo isso. Então o dinheiro proporciona a gente fazer milhares de coisas. Riqueza, então, é algo muito bom. Eu não quero chegar aqui para endemonizar a riqueza, tá? De maneira nenhuma. Mas tem um porém. A riqueza é a nossa maior tentação, porque ela nos seduz a confiarmos apenas em nós mesmos, na meritocracia. Eu conquistei porque é meu mérito. Ela nos seduz a confiarmos apenas em nós mesmos, ou também confiarmos naqueles que podem nos trazer riquezas. Aí a gente idolatra pessoas ou coisas que podem nos trazer riquezas. E a tentação é gloriar-se em outras coisas, em si mesmo, em outras pessoas, exceto no Senhor. Exceto no Senhor. Jesus tem um texto pesadíssimo, né? Eu me lembrei aqui. Ele disse assim, ó: dificilmente um rico entrará no reino de Deus, ou no reino dos céus. Isso é pesadíssimo, por causa da tentação. Aliás, qual alerta que Jesus nos deixou a respeito da riqueza? Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não bate, não casa, não fecha. Observe aí oposições semânticas aí, ó. Odiar e amar, dedicar e desprezar. Sabe por quê? Porque a riqueza... Por que Jesus disse isso? Riqueza é uma entidade admirada. Ela se torna entidade admirada. Ela se torna uma entidade amada. Se você observar o texto com carinho, Jesus está dizendo isso. Que a riqueza se torna uma entidade admirada, uma entidade amada. A riqueza exigirá sua devoção, seu sacrifício. Riqueza exigirá sacrifício. A riqueza te tornará escravo e a riqueza te fará desprezar a Deus. Mas por quê? Por que Jesus disse isso? A busca pela riqueza te gera preocupação, te gera ansiedade. Vejamos o verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com sua vida, quanto ao que irão comer, ou com o que beber,
nem com o corpo quanto ao que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Vejam como Jesus ele começa a frase: não se preocupem. A preocupação leva à ansiedade em busca da riqueza, do sustento, dos bens. E de onde vem essa preocupação? Vamos um pouquinho de parte técnica aqui. A grosso modo, economia é a ciência que estuda a gestão de recursos escassos. Os recursos naturais, todos aqui devem saber que são escassos. Tá? Então, economia é a ciência que estuda recursos escassos. E é sabido que a Terra contém recursos, mas são escassos. Mas a ciência econômica, ela nos apresenta uma lei fundamental, que é a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da demanda. Então, palavras-chave no cenário da lei da oferta e da procura ou da demanda palavras-chave: mercado. Você ouve muito falar por aí, o mercado está nervoso, o mercado está calmo, né? Consumidores, gente que produz, produtos, preço, lucro, dinheiro, riquezas, ideologias econômicas. Qual ideologia econômica trabalha melhor essa questão de oferta e de procura? E o sistema funciona com uma determinada escassez. Guardem essa palavra: escassez. Aí muita gente pergunta, né? Por que o governo não produz dinheiro em abundância e joga para todo mundo de avião, né? E fica todo mundo lotado da grana? A coisa é complexa. O sistema, do jeito que está projetado, ele para. O dinheiro vira moeda podre, vem inflação, desvalorização da moeda, os meios de produção ficam desmotivados, produção vai lá para baixo porque o lucro vai ser menor e tal. Isso não é para a gente estudar aqui agora. Mas vejam que sistemas projetados em ambiente de escassez provocam. Escassez gera, então, necessidade de gestão, de estratégia, de desafios, de oportunidades, verificar as ameaças, etc. Mas também a escassez produz efeitos colaterais que pode atingir a minha e a sua vida. Na história bíblica a gente vê, e na história da humanidade, por causa da escassez, a gente consegue detectar os efeitos colaterais. Como? Ganância, cobiça, corrupção, roubo, escravidão. Eu vi um documentário essa semana que não se pode desvincular a escravidão da busca pelo ouro. Historicamente, a busca constante pelo ouro, o início de toda a história, ela está linkada com o processo de escravidão de pessoas em busca de um recurso escasso que é o ouro. Ou seja, ganância, cobiça, corrupção, roubo, escravidão gera injustiça. A história da humanidade foi escrita com esses pecados. Os sistemas econômicos sempre tiveram que lidar com escassez, com as demais variáveis e com ganância, cobiça, corrupção, roubo, escravidão, injustiças, etc. Eu e você fazemos parte dessa história. Eu e você fazemos parte desta história. Você sabia disso? Às vezes a gente, como cristão, a gente se reúne e pensa e fica fora da sincronia com a história do mundo. A gente se reúne, cultua a Deus e o mundo está acontecendo lá e é como se a gente não pertencesse e não estivesse fazendo parte dentro de um sistema. Mas eu e você estamos dentro de uma história, de um sistema que trabalha com a questão da escassez. E na questão da escassez existe a linha do tempo da redenção em Cristo. Até Cristo vir e morrer por nós e até o dia que Ele vai voltar.
escassez. Então a escassez, além dos pecados já citados anteriormente, desperta no coração do homem, do ser humano, a preocupação. Jesus disse no verso 25, não se preocupem. Não se preocupem. Isso gera pecados que nos levam a nos prostrarmos em adoração e sacrifício diante do capital, das riquezas. O capital vai te pedir sacrifícios. Existem os riscos, as estratégias, existem os custos, existe a preocupação com o futuro. O capital exige adoração e sacrifício. Isso aqui não é uma pregação contra a economia. Isso aqui é uma pregação para a questão do nosso coração, em relação ao dilema da escassez. Nos sacrificamos ou sacrificamos pessoas. Ou pessoas se auto-sacrificam ou sacrificam outras pessoas. Quando alguém chega a esse ponto, irmãos, para ele Deus não existe, Deus não conduz, Deus não é o Deus da providência, Deus não é o Deus que dá, que muda a história, que faz milagres. Tá? Em Mateus 6, 24, diz, vocês não devem servir a Deus e as riquezas. Ou é um ou é o outro. Ou você ama um ou despreza. Ou você abraça um ou cancela o outro. Quando a gente abraça o sistema por ele mesmo e deixa o nosso coração ser dominado, amar esse sistema, a gente está anulando Deus e cancelando Deus e desprezando Deus. Então, Provérbios, que a gente está estudando, é o livro que para nos ensinar sabedoria. E o dinheiro e os bens que Deus nos proporciona podem ser considerados como presente para nós. Dinheiro que Deus nos proporciona é bênção, é presente para nós. Mas a forma com que lidamos com o dinheiro ou com a riqueza é algo puramente espiritual. E na vida de um cristão é uma questão de fé. Num cenário de escassez, o cristão lidando com riqueza e com dinheiro é algo altamente espiritual. E é uma questão de fé. Então nós veremos agora o que Provérbios nos ensina a respeito do dinheiro e das riquezas. Vamos lá. Primeiro, riquezas podem te fazer desprezar a Deus ou desonrar o seu nome. Olha o poder que ela tem de fascinar nosso coração. A culpa não é da riqueza em si, tá? É o nosso coração que ama, que adora ela. Olha o que o texto diz em Provérbios 30. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Você tem coragem de orar assim? Deus, eu te peço 2 favores. Concede antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Que legal. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? Não conheço. E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso eu desonre o nome de Deus. Você tem coragem de fazer essa oração? Dizer assim, o Senhor, dá-me apenas o que for necessário. Em alguns lugares, por aí, religiosos, vão te chamar que você não tem fé, isso é falta de fé. Pedir a Deus o que apenas é necessário, isso é falta de fé. Mas esse é o texto de Provérbios, por quê? Quem escreveu sabia e conhecia qual era o seu coração. Qual era o seu coração? Então, a riqueza pode fazer você desprezar a Deus e desonrar o seu nome por meio de situações ilícitas que você vai se envolver, que eu vou me envolver. Segundo, riquezas te sufocam pela tentação de acompanhar o estilo de vida dos outros. Sufocam. Acompanhar o estilo de vida dos outros traz uma loucura na vida de muitas pessoas. O texto diz assim, tudo Provérbios, é melhor ser modesto
e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Não sei se você já soube de casos de pessoas com carro bacana, né? É muito bom ter um carro top, é muito legal. Eu quero ter um, mas não ter o que comer em casa. Ou não cumprir os seus compromissos, porque está competindo com o vizinho. Tem até uma propaganda antiga, por falar coisas antigas é ruim, né? Que parece que eu sou bem antigo. Mas tem uma propaganda de automóvel, se eu não me engano da Fiat, que a propaganda mostra dois vizinhos, um lavando o carro zero e o outro com inveja querendo comprar o carro da mesma marca. Então, Provérbios ensina que é melhor ser modesto do que ficar acompanhando o estilo de vida dos outros, engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Tem no Provérbios capítulo 13, 7, que eu não coloquei, diz que há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. Quem olha é rico, tem cara de rico, se veste como rico, e não é rico coisa nenhuma. E há outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Eu me lembrei aqui do fundador do Banco Bradesco, esqueci o nome dele, né? Por sinal, né? Novidade. Ele ia trabalhar aos 90 anos com Fusca. Precisa? Não precisa, ele quis, tá? Você não precisa fingir também, ser rico e fingir que é pobre. Não é preciso, não. A questão é quando usa de dissimulação por causa das pessoas, para acompanhar o estilo de vida dos outros. E Provérbios nos ensinam que se você deixar seu coração ser dominado, você vai ficar sufocado por tentar acompanhar o estilo de vida dos outros. E uma questão interessante do marketing, certa vez eu estudei um pouquinho sobre marketing, a estratégia do marketing é fazer as pessoas comprarem algo que elas não precisam. Você está exposto a todo tempo a artimanhas, a técnicas para você adquirir coisas que você não precisa. E terceiro, as riquezas também provocam pecado de superioridade em relação ao pobre. O pobre e o seu opressor é esse mesmo, tem algo em comum. O Senhor é quem dá luz aos olhos de ambos. O que está ensinando esse texto? Luz aos olhos é um termo para dizer que dá vida nesse mundo. Tanto o pobre quanto o rico é o Senhor quem dá vida. Por que eu, sendo rico, vou olhar um pobre como um pior do que eu? Como uma pessoa menos digna do que eu? Provérbios 22, 2 diz que o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um quanto o outro. E 22, 16 diz que quem explora os pobres e cobre ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Bajula rico e explora pobre. Provérbios está detonando com essas atitudes. Inclusive, essas coisas acontecem na igreja. Eu vejo reclamações por aí de algumas grandes igrejas onde a liderança pastoral, a liderança ministerial dá valor para ricos e quem é pobre fica de escanteio. E Tiago, capítulo 2 ou 3, se não me engano é o 2, fala assim: irmãos, quando chegar algum rico na igreja e vocês tiram o pobre do lugar para dar os melhores lugares para o rico, vocês estão errados. Vocês não devem fazer acepção de pessoas, não. Porque está claro que Deus fez ambos. E a gente não deve tratar com o desprezo ao pobre. Você já subiu elevador no seu condomínio? Talvez tenha lá elevador para diarista e elevador para o morador. Não é? Oi? O social e serviço. Obrigado, Lu. E aí, de repente, uma diarista sobe junto contigo. E aí você faz cara feia porque ela é diarista. Ah, não. Deus está observando você e a mim. Né? Como você trata a sua diarista, por exemplo, na questão do horário de trabalho dela, da extensão de horário de trabalho dela. Ah, vou ficar mais um pouquinho.
né? Tem outros lugares que fazem dormir e não paga o direito. E o próprio Tiago fala, ó, os trabalhadores estão clamando pelos seus direitos e vocês não estão pagando o direito, e o clamor deles estão chegando até os céus. Isso é muito sério. Deus preza pela justiça. E não é para a gente ficar assustado, não. É para a gente falar assim, que Deus maravilhoso, que Deus que não faz acepção de pessoas, que Deus justo. E, por último, as riquezas. Quanto às riquezas, se você está desgastado em busca de riqueza, pare. Pare. Esse é o conselho de Provérbios. Se a busca pela riqueza já está te cansando, está desgastado, pare. Porque diz o texto lá, ó, Provérbios 23, 4 a 5. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe como uma águia. Muito, muito forte esse texto, né? Provérbios é um livro, gente, Provérbios é um livro maravilhoso. Hã? Uau? Manual. Ah, manual. Tem o ouvido aqui. Ontem a gente estava no local e a gente estava perto de uma casa muito linda, num bairro que a gente já morou, lá em Cachoeiras. Uma casa muito bem feita, muito linda. E o cara que construiu aquela casa linda, ele faleceu. Ele faleceu. Não desfrutou da casa. E em menos de um ano, a esposa dele colocou um outro cara lá para morar. E a vizinha que estava conversando com a gente, falando assim, nossa, a outra pessoa, o outro marido dela, ele é tão assim, ele levanta de manhã assoviando, tem uns assovios fortes assim, os pássaros cantando, ele assoviando. E o cara está curtindo a casa linda, né, toda acabada, do outro que já foi. O texto diz, ó, não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento quando parar. Num piscar de olhos, riqueza, casa, vai desaparecer, gente. Né? E Eclesiastes fala também muito disso, que seus filhos vão herdar, mas podem colocar tudo a perder ainda, inclusive. Então, se você está desgastado em busca de riqueza, não é bênção de Deus. Provérbios também diz, eu me lembrei aqui agora, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem sofrimento. Você quer saber se aquilo que você está procurando, aquilo que você está se dedicando é bênção de Deus? Não traz sofrimento. Se está trazendo sofrimento, não é bênção de Deus. Então, irmãos, há muitos conselhos em Provérbios sobre riquezas, mas eu considero que o ponto de partida seria esse aqui, ó. É melhor ter pouco e temer o Senhor, temer, respeitar a Deus, considerar a santidade de Deus, cultuar a Deus na sua vida diária, na celebração de comunhão, amar pessoas, praticar a justiça, a fé e a misericórdia. Isso é temer ao Senhor. É melhor ter pouco e temer ao Senhor do que um grande tesouro e viver ansioso. Que coisa! A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Imagine bem, uma vida curta que a gente tem, quando a gente chega na eternidade, para a gente olhar para trás e ver que situação que a gente viveu. Sugiro que vocês vejam, acho que todo mundo já viu, né? O filme Clique. Todo mundo já viu o Clique, de 2006? O cara que trabalha. Aí ele recebe um controle remoto, vai passando as coisas que ele achava chato, a família, o cachorro, o filho, porque ele queria riqueza. O controle começou a passar automaticamente sozinho. De repente ele já estava velho, doente, o filho já estava casando e ele não continuou a vida, ele morreu. Quem não viu? Ah, mas o spoiler de 2006, mano, já era para ter visto, tá? Quem não viu já era para ter visto.
Não, mas é só o resumo que ele falou, tem muita coisa. Só um resumo. Mas eu não falei tudo, não. Você falou que ele morreu, isso é um spoiler, né? Você nasceu em que ano? 2008. 2008? Mas Mas já era para ter visto com 2 anos já. Brincadeira aí. Esse filme deu uma lição de moral terrível. Tá? Mas eu não contei tudo, tá? Tem muito mais Não contei. Coisa lá que Mas eu falar que morreu já é uma consideração um spoiler. Calma, você vai surpreender. Isso Você vai surpreender. Pode assistir. Você vai surpreender. Então, no mundo de escassez, lembra da palavra escassez? Muita gente vive num ciclo vicioso. Pra gente encerrar aqui, ó. A gente cai em tentação. O que acontece? Na escassez, a escassez gera queda na tentação. Aí fica ansioso e preocupado com o futuro. Também vira escravo de Mamon. A fase 3 ali, ó. Vira escravo da riqueza. E o Mamon, Jesus disse, ó, não podeis servir a 2 senhores, ou vai amar um ou outro, ninguém pode servir a Deus ou a Mamon. Deus deu nome à riqueza. Jesus, ele coloca a riqueza como uma entidade espiritual que te domina, que te faz escravo, que te pede sacrifício. Por causa da escassez, a ansiedade vira escravo, entra num círculo vicioso. E aí, o Mamon pede sacrifício. Vai pedir seu sacrifício, sua saúde. Vai pedir sacrifício da sua família, do seu tempo, da sua paz, do seu sono, da sua alegria. Mamon é mau. Mamon, ele não tem pena de você. Ele vai pedir sacrifício. E aí, quando você entra no sacrifício de Mamon, você vai cancelar Deus. Você vai cancelar. Aí você vai ter uma vida como um ateu. Você não vai ter tempo para o devocional a Deus. Você não vai celebrar o Senhor. Você não vai se dedicar e dizer que, Senhor, isso que está vindo é do Senhor. Né? Vai entrar em situações de injustiça não legal, né? Em situações criminosas, inclusive. Né? Porém, aqueles que não caem na tentação, aqueles que vencem a tentação, tem a escassez também. A escassez está geral. É para todo mundo, né? Claro que a gente não vai entrar aqui em falha na distribuição de renda. Não é esse mérito da pregação hoje. Mas, aquele que teme ao Senhor, ele tem paz na providência de Deus. Ó, Deus, o problema é seu. Uma vez eu falei isso e teve gente que assustou comigo. Deus, esse problema está aqui, ó. O problema é seu. Não vou me preocupar com isso não. Por quê? Jesus disse que o Pai sabe o que você precisa antes de você pedir. Então, o seu desafio aí, ó, o problema é de Deus, não é seu não. Fala para ele, Senhor, esse problema aqui é seu. Claro, desde que você não está fazendo lambança, né? Aí pela vida. Então, paz na providência de Deus. E se torna um servo dependente de Deus. Eu estou na escassez, eu estou num desafio, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu pratico justiça, misericórdia e fé e estou confiando na dependência dele. Por quê? Se Deus ressuscitou Jesus, e se eu vou ser ressuscitado naquele grande dia, Deus não vai me garantir o comer, beber, morar e dormir? O que eu estou fazendo então com a minha fé? Se ele faz algo absurdo, comer, beber e dormir, e Jesus fala em Mateus capítulo 6, né? Gente, se o Pai deu o corpo, como assim que ele não vai dar o vestimento para o corpo? O corpo tem que vestir. Então, se o Pai projetou, ele vai dar vestido, vai dar roupa. Se o Pai projetou o corpo que tem estômago, né, uns maiores e outros menores, vai dar comida. Vai dar comida. Uns comem menos, outros comem. O Pai sempre vai suprir. E aí, se eu creio que Jesus ressuscitou, então, sou servo de Deus, estou em paz na providência de Deus, então, eu amo a Deus, e eu sei que estou na mão dele, e Deus é muito didático. Como é didático? Olha a didática de Deus
para ver se se encaixa na nossa cabeça. Jesus veio conviver com o pobre. Jesus não veio para morar no palácio do rei Augusto, imperador Augusto daquela época, ou do Herodes. Jesus teve pais segundo a carne, pobre. Isso aqui não é exaltação à pobreza, tá, gente? Mas é uma didática de Deus para a gente entender o que é confiar na soberania dele e providência dele. Jesus teve pais segundo a carne, pobres. Jesus nasceu e foi colocado onde? Onde, gente? Onde? Manjedoura. Manjedoura está muito bonitinho. Coxo. Lugar de colocar comida para animal comer. Jesus foi colocado lá. O que tinha lá onde ele sentiu frio? Pegaram panos de embrulhar as ovelhinhas que nasciam no curral, e embrulharam Jesus. Ele usou pano que usava para embrulhar animal. Isso lá. Jesus morou em cidade pobre, Nazaré, e ainda foi zoado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi zoado porque morou em cidade pobre, tá? João 1,46. O seu ministério teve providência de Deus como? Mulheres financiando o ministério de Jesus. Onde numa cultura machista, mulheres financiaram o ministério de Jesus. Ele não veio com ouro no bolso, gente. Ele não transformou pedra em ouro. Jesus contou com a providência do Pai. Milagres de Jesus. Jesus não tornou ninguém rico. Você não encontrará na Bíblia, Jesus, eis que te digo, que a partir de hoje tu estarás rico. Você não vai encontrar. E nem se fez rico mesmo. Aí vem Satanás, né, lá na tentação, e fala assim, ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Supre você mesmo. Se supra por si mesmo. Olha só que tentação. Jesus, ó, se tu és filho de Deus, seja independente. A providência é você quem faz. E Satanás fala assim para você também, tá? Se você é filho de Deus, corra atrás por si mesmo. Despreza a fé, a misericórdia, a justiça, coisas elementares, seja escravo de mamon para suprir a si mesmo. Satanás fala isso até hoje. E até no seu sepultamento, Jesus teve providência de Deus, sabe como? O lençol que envolveu Jesus foi ganhado. José de Arimateia foi lá, pediu o corpo a Pilatos, comprou um lençol de linho, embrulhou Jesus. E colocou ele numa sepultura que Jesus não comprou. Compraram, entregaram para Jesus. Você tem fé para ser cuidado por Deus assim? Segundo aos Coríntios 8, 7 a 15, eu não vou ler tudo por causa do tempo. Paulo escreve para a igreja rica de Corinto. Vocês se destacaram em vários aspectos. Vocês falam que têm fé, têm discursos eloquentes no conhecimento, no entusiasmo e no amor. Mas eu queria que também vocês destacassem no ato generoso, de contribuir. Eu não estou ordenando que façam, mas sim testando a sinceridade de vocês. Sabe por quê? Tinha crente passando fome na Judéia. E aí, os crentes passando fome na Judéia, os irmãos da Macedônia, na primeira carta, na segunda carta, capítulo 8, os irmãos pobres ofertaram para matar a fome dos irmãos da Judéia. E os crentes ricos lá de Corinto, né, lá da Grécia, eu não estou obrigando vocês, eu quero ver se vocês têm sinceridade. Olha como que Paulo apela no bom sentido. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Gente, que texto! A motivação para vocês contribuírem para quem está passando fome,
Porque vocês conhecem a graça de Jesus. Ele se fez, por mais ser rico, por mais que ele fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre. Para que tornasse vocês todos ricos, ou seja, todos nós somos ricos em Cristo. Porque naquele dia, o que Cristo herdar, nós herdaremos também. Aí este é o meu conselho, continua ele. Vamos ver aqui. Doem proporcionalmente aquilo que vocês possuem. Proporcionalmente, não estou pedindo nada demais. Desde que faça de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Olha só, evangelho não é você doar o que você não tem. Mas tem muito lugar por aí, inclusive um amigo meu revoltado, que a mãe dele foi na igreja, só tinha vale transporte, e o cara pediu, desceu tudo, ela foi, uma senhorinha, deu o vale transporte, foi a pé para casa, vários quilômetros. Ele ficou revoltado, ele queria matar o pastor daquela igreja. Doem proporcionalmente com aquilo que possuem. E outra, quero dizer apenas que a contribuição, o texto diz, é para que haja igualdade. Na irmandade, o que tem mais coopera com o que tem menos, para que haja equilíbrio e todos vivem na justiça, na misericórdia e na fé. Olha que coisa, gente. Fazer de boa vontade para haver igualdade. E assim haverá igualdade. No momento vocês têm fartura, podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião vocês poderão precisar ser ajudados. Esse é o contexto de como Deus vê o nosso aspecto econômico. Curva a sua cabeça agora, a gente já vai terminar. Riquezas. Escassez te fazem desprezar a Deus ou desonrar o seu nome. Desonrar o nome atos ilícitos cometidos por não confiar na providência de Deus. Riquezas. Ou tem muito. Você que está aqui é rico e tem muito. Não negue ao Senhor. Reconheça que Ele é o Senhor, dono dos céus e da terra. Se tiver alguém aqui com atos ilícitos, peça perdão a Deus e desfaça esse ato. Por causa da escassez, por causa da preocupação, você pode estar sendo tentado. Talvez você esteja sufocado por tentar acompanhar o estilo de vida de outros. Isso é pecado. É melhor ser modesto e não agradecer a si mesmo e confiar na providência de Deus. Peça perdão se você está tentando acompanhar ou criticar alguém, ou você, quando alguém tem algo, conquista uma coisa boa, isso te entristece ao invés de te alegrar, né? Eu costumo dizer que amigo de verdade é aquele que alegra quando o outro conquista coisas boas. Talvez o seu coração foi tentado a se entristecer com alguém que fosse seu amigo e conquistou coisas boas. Por causa da cobiça, a gente se entristece, né? Talvez você, não sei se tem alguém aqui que se acha superior a um pobre, se acha superior a alguém que tem uma profissão que socialmente é dita como menos digna, mas aos olhos de Deus e na justiça de Deus não existe indignidade de profissão, de talentos, de afazeres, né? Porque Cristo se fez o menor entre todos. Peça perdão a Deus se porventura você praticou algum ato de desprezo por condições financeiras de alguém. E se você está desgastado em busca de riqueza, o texto diz para você parar. Você parar. Porque você não sabe o dia da manhã. Jesus foi bem claro. Não podemos servir a dois senhores. Se você ou eu, se nós amarmos mais a riqueza e nos desgastarmos ao ponto de não termos energia para valorizar o que Deus valoriza, seguir na justiça, na fé e na misericórdia, ou estarmos adoecendo por causa disso, pare e confie na providência de Deus. Você tem um Pai, você precisa se converter, você precisa se arrepender e confiar em Jesus. Você precisa acreditar que aquele que te deu um corpo vai te dar roupa para vestir, que te deu um corpo, que te deu um estômago, vai te dar alimento para você comer.
e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Deus, por favor, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus se fazer pobre, obrigado por Jesus ser muito didático, obrigado por o Senhor ser tão didático e nos ensinar de uma maneira tão maravilhosa, Senhor, que como que a gente erra, como que a gente comete micos cósmicos, micos espirituais, e como que a gente se destrói família, destrói carreira, destrói saúde, destrói amizades e pior, destrói a comunhão com Deus por causa das riquezas, Senhor. Ó Deus, que nessa noite a gente saia daqui confiando na bondade de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Perdoe nossos pecados e converta corações que precisam ser convertidos aqui nessa noite, Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado e todas as pessoas conheçam que Jesus é o Senhor e temos um Pai Celestial que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém.